Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host, e seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks número 12. Vamos falar sobre mudança de carreira e para compartilhar a sua experiência, eu trouxe a Raquel aqui para conversar com a gente. Olá pessoal, vamos trocar uma ideia sobre esse tema tão legal que é mudança de carreira, né? E também comigo aqui o meu co-host, o Peixoto. Fala galera, aqui é o Peixoto e hoje eu quero saber se eu fiz a escolha certa, se eu devo mudar de carreira, se esse negócio de IA tá certo, se eu tenho que ir para humanas, biológica, qual que é o negócio aí? Bora trocar uma ideia. Lembrando que esse podcast é quinzenal, indo sempre ao ar na terça-feira, às 9 horas. Caso você seja novo por aqui, a gente também tem o Aguiar Dev no YouTube, com dicas de tecnologia, carreira e empreendedorismo. Segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. O tempo todo a gente está fazendo escolhas, mas uma das escolhas mais importantes que a gente tem que fazer ainda jovem é escolher qual é a carreira que a gente vai seguir pelo resto da vida, teoricamente. Chega aquela fase do vestibular e a gente precisa decidir qual curso a gente vai fazer. A responsabilidade e a pressão são enormes. Mas será que essa decisão precisa ser definitiva? Qual o custo de mudar de carreira ao longo da vida? Hoje a gente vai entender o que faz alguém mudar o seu rumo profissional. Como isso é visto pelo mercado? Preciso ser um gênio da matemática para trabalhar com tecnologia? E quais as reais habilidades que precisa para trabalhar com tecnologia? Bom, a gente tem aqui a Raquel com a gente para falar sobre isso. E a Raquel tem uma história bem interessante, né? A primeira vez que ela falou, eu achei muito interessante. A gente trabalhou um pouco juntos e quando eu fiquei sabendo, né, adicionei ela no LinkedIn. E aí a gente sempre, né, conhece a pessoa, dá uma olhada lá no perfil. E aí o que me chamou a atenção ali, que a Raquel hoje, você está ouvindo aqui, talvez não a conheça, né? Ela trabalha como QA. E o engraçado é que quando eu fui ver a formação dela, estava lá que ela é formada em História. Eu fiquei muito curioso para saber sobre isso. A gente até comentou um pouquinho, se você ver lá o episódio sobre QAs, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente vai entrar mais no detalhe de entender sobre essa mudança, né? Que ela veio ali, teve aquela formação e seguiu profissionalmente em outra área. E isso é muito interessante até não só pela mudança, né? Mas como por ser tecnologia, né? Tem todo o estigma, nossa, você precisa ser muito inteligente, não sei o quê, que isso diverge opiniões, daqui a pouco a gente compartilha a nossa, mas acho que a pergunta aqui, que até conversando com o Peixoto, que a gente tem, que é a maior de todas aqui, a curiosidade, explica pra gente o que levou você a fazer o seu curso, o que levou você à história, né? Eu acho que é interessante você falar um pouquinho dos seus gostos pra gente identificar, né, como você chegou nisso aí. Ah, beleza. Bom, vamos começar lá, né, do início. Acho que quando a gente é criança, né, todo mundo sempre pergunta pra gente, e aí, o que você quer ser quando crescer, né? Que profissional você quer ser, né? E desde criança, na verdade, eu tinha duas coisas que eu gostava muito. Uma era de animais, então eu não podia andar assim sem tocar em animal, sempre foi muito, gostei muito. E o segundo ponto é que eu adorava falar, né? falar e contar história. Então, pra mim, contar histórias, escutar histórias, ler, sempre foi muito interessante, muito legal, uma parte que eu gostava também. Só que aí, ali até o ensino médio, eu ainda tava, não, contar história, o que eu vou fazer? Fazer história? Eu não sei, ainda não sei. Eu acho que eu quero ser veterinária. Então, antes de pensar em fazer história, eu pensei em fazer medicina veterinária. E depois que eu saí do ensino médio, eu até tentei durante 2 anos, né? Prestei vestibular, tava trabalhando, estudando, mas eu trabalhava em outras coisas para pagar o cursinho mesmo, né? E aí eu não passava, não dava certo. Aí conforme passou esses 2 anos, eu fiquei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que gostar de animais é o suficiente para ser médica veterinária? Será que eu vou conseguir ver um animal morrendo, sangue, essas coisas? Será que eu vou conseguir? Dá uma injeção. Se eu choro até hoje com a minha, imagina eu dar uma injeção em outros animais. Aí eu percebi que não era assim, eu falei, putz, não era isso. Durante o ensino médio, eu tinha tido algumas experiências, né? Eu acabei tendo contatos com professores muito legais em história, no cursinho. Um deles me serviu muito como inspiração de, tipo, poxa, por que você já pensou em fazer história? E aí, depois desses 2 anos tentando medicina veterinária, eu pensei, poxa, por que eu não faço história? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me identifico. Eu tinha na minha mente, o pessoal que estuda história tem que gostar bastante de ler, isso não seria um problema. De ser curiosa, né, em questão de entender o porquê das coisas. E aí eu falei, quer saber, eu vou prestar. E aí eu prestei. E, passei assim direto, foi na primeira chamada e tal. Aí eu passei pra PUC e pra Unesp. E aí eu decidi fazer a Unesp, né, que ela é pública e tal. E também é uma
ótima universidade, e aí eu fui, né? Com a cara e coragem, me mudei e fui para o interior de São Paulo, né? Eu fui morar em Franca. E aí, durante esses 4 anos que eu fiquei na faculdade, você vai tendo algumas percepções diferentes, né? Não é só você gostar de ler muito, você tem que ler muito, assim. É tipo, sei lá... tá aqui, ó, vou passar um livro de 200 páginas pra vocês. Na próxima aula tem que estar com resumo e tudo. Aí você fala, mas peraí, tem 200 páginas do outro professor, aí desse aqui. E aí você tem que entender a teoria. E você tem que tirar, né, pra replicar a ideia do autor. Faculdade de História não é tão fácil assim. Não era só gostar de ler também. Mas tudo começou, assim, a minha montagem profissional ali. Eu falei, poxa, é isso que eu quero ser. Eu vou ser professora e eu quero, claro, vou começar onde todo mundo começa, do estágio, e o meu ápice profissional seria a universidade, né, a universidade pública, como professora. E eu sabia que era um longo caminho, mas que até então eu estava afim de trilhar. Só que aí, chegando lá no final do último ano, eu comecei a também questionar isso, de tipo, poxa, será que eu tô afim de realmente trilhar esse caminho de novo? Tipo, é muito árduo. E eu comecei a enfrentar algumas coisas já, dificuldades em questão de estágio. Então, lá no começo foi muito difícil. Depois que você sai do estágio, você começa a procurar. E quando você é um estagiário de história, parece que quando você vai procurar uma janela de aula, é muito difícil, porque você entra em categorias e é a categoria mais baixa. Então, tem muita gente procurando, são muitos estudantes. Então, começou a não ser tão fácil assim ingressar profissionalmente, né? Começar a carreira mesmo, depois de estar finalizando a faculdade, né? Que é uma curiosidade que eu tenho, você falando do seu curso de História. Normalmente a gente é muito influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem mais convívio, né? Seja amigos ou família. Eu queria saber se você teve alguma influência da tua família ou de amigos para você escolher o teu curso ou não, foi algo que partiu de você, 100% seu. Essas mesmas pessoas que eu falei, que eu citei, o que acharam quando você falou assim, vou fazer História, né? Quem sabe que as pessoas adoram julgar as outras, né? O que te disseram também sobre isso? Bom, meus pais sempre tiveram muita influência, né? Em qualquer coisa que eu faço. Eu sempre fui muito de conversar com eles, de pedir opinião, porque pra mim a opinião dos dois importa muito. Mas no começo todo mundo tava muito confiante que eu ia ser médica veterinária. Eu acho que eles não passou pela cabeça que eu ia querer fazer História mesmo. Mas quando eu falei, não, mãe, pai, não é isso que eu quero fazer História, eles só me falaram, você sabe das dificuldades que tem, né? Você sabe que ser professor hoje no Brasil infelizmente não é valorizado, você vai passar uns perrengues, assim, mas se é o que você quer, tá ok. Então aí, desde então, nunca me deixaram pra baixo, sempre me motivaram, pelo contrário, sabe? Principalmente nas letras, assim, você tem certeza que você quer mudar? Se quiser mudar, ok, mas, né, tenha um foco, né, do que você quer fazer. Bacana. E aí, assim, você em algum momento estava ali entre veterinária, que já é de uma área mais biológica, né? Vai pro curso de humanas e, cara, cai numa ciência exata, assim. Eu acho que você conseguiu passar as 3 fases de que uma pessoa poderia ter em relação a uma carreira, né? Que é verdade. Pulei de uma para outra. Eu acho que, assim, computação é a ciência menos exata que a gente tem em todos os cursos, assim, né? Por que ir para tecnologia e não, de repente, poxa, vou voltar ali e ir para veterinário ou alguma coisa do tipo e quero seguir uma carreira de tecnologia, que até então, pelo que você falou, assim, tecnologia não era uma área que passava na sua cabeça, assim, né? Que deu na cabeça da Raquel, assim, falou, poxa, vou dar essa virada maluca na minha vida e hoje vou ir pra tech. Só antes da Raquel falar, lembrando aqui que a Raquel, já dando spoiler, ela concluiu o curso de História e aí ela seguiu numa carreira de tecnologia, ela não mudou de curso, né? Mas segue aí, pode ir.
Então, olha, depois que eu acabei o curso, na verdade, acho que eu tenho um sentimento que me deu assim, foi desespero. Acho que é um sentimento que bateu e falou, meu, e agora? Eu tenho... acabou a faculdade, né? As pessoas esperam isso de mim, né? Meus pais também esperam que eu faça alguma coisa com a minha vida, trabalhar, né? Você não quer ficar dependendo dos seus pais, dependendo de estar ali. E aí, eu pensei em outras coisas. Eu pensei, sim, em voltar para veterinária, mas aquilo de como eu lidava com a área, eu achava que eu não seria muito boa, eu achava que não iria funcionar para mim. É um tempo de dedicação também muito grande. Veterinária são 5 anos, fora estágio, etc. E eu não tava, assim, na vibe mesmo, sabe? No ano que eu acabei a faculdade, que eu me formei, foi em 2019. E para mim foi um ano muito de balancear muitas coisas na minha vida. E eu falei, eu não quero dar esse passo pensando de toda essa bagagem que eu vou ter que mudar de uma vez. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. Falei assim, poxa, o que eu posso ser boa, o que eu posso completar talvez com história, também algo que não seja voltado para a carreira de dar aula, de ser professor. E aí eu não encontrei nada. Para falar a verdade, eu não encontrei nada. E aí o tempo passando e você vai ficando mais tempo parado, aí você vai... O desespero vai aumentando. E aí não só a família, né, mas amigos e tudo, perguntando, e aí, o que você fez da sua vida? Como que tá o trabalho? Como que tá a vida? Como tá o estudo? Você continuou? Você não continuou? Então, acho que rola, assim, uma cobrança, sabe? Qual que é o próximo passo que você vai dar? A boa e velha sociedade te pressionando, né? Sim, a gente fala muito de não pressionar as pessoas, mas a gente pressiona às vezes sem querer também, né? Eu acho que eu também já fui alguns momentos a pessoa que pressionava. Pra mim, aquele ano de 2019 não foi um bom ano, assim, de pressão, pra eu tomar decisões muito grandes. E aí, no final do ano de 2009, mais pro começo de 2020, conversei com uma amiga e aí ela me falou sobre a área de tecnologia. E aí eu pensei, falei, cara, tecnologia, matemática... Eu já pensava assim, eu associava tecnologia com matemática. Falei, putz, cara, acho que tudo bem. Humanas, legal que dá pra ler bastante. Interpretação de texto, ok pra mim. Biológica, se eu voltasse pra veterinária, ali, biologia, não era 10, mas era um 8, era um 7, dava pra fazer. Agora, matemática, tecnologia, um rolê, não vai dar certo. E aí foi quando essa pessoa me falou assim, não, peraí, a área que eu tô falando de tecnologia é uma área de teste de qualidade. Então, assim, o que é qualidade pra você, né? A pessoa me pergunta dessa forma. Eu falei, sei lá, qualidade é meio relativo, né? Todo mundo tem o que é qualidade pra si. Ela falou, então, a gente direciona por esse quesito, né? Nem sempre, assim, claro, vai ter pontos e pontos que você pode usar, uma coisa mais lógica, mas a lógica você pode treinar, a lógica você pode adquirir, não é uma coisa impossível. Mas por que você não pega essa ideia da criticidade que você tem por causa da faculdade também, de você ir atrás das coisas e trazer suas habilidades para essa área? Isso a gente pode ajudar a treinar. E aí eu falei, por que não? E aí eu comecei a ler um pouco mais sobre a área de teste de qualidade, o que era teste. Porque eu tinha na minha cabeça que teste era, sei lá, uma pessoa ficava lá estressando o negócio, o que não deixa de ser verdade hoje, mas é muito mais além, né? Não tem só isso. E aí foi quando eu me vi, eu já tava fazendo treinamento, já tava coisa, e aí aquela ideia começou a ficar maior na minha cabeça, eu falei, eu quero ser isso, achei, é isso, eu quero mudar, vou ser pra isso mesmo. Vou mudar pra área de teste de qualidade, vou pra exatas. Não, Raquelzinha de 17 anos não pensava que ia estar em exatas hoje, mas estou aqui em exatas. E como foi para entrar no mercado, né? Porque a gente sabe que, como você bem disse aí, né? Você trouxe algumas habilidades que você tem, que precisa também, né? Eu acho que essa é uma das lições que é importante deixar aqui para quem está ouvindo, é que, primeiro, que matemática também não é uma verdade, né? Nossa, eu preciso, né? Eu vou fazer Bhaskara o dia inteiro, precisa ser bem poderoso. Fica na escola, meu amigo. Isso aí, a vida real é diferente. Tem os códigos na cabeça, sabe, Thiago? Acho que quando eu penso em tecnologia, eu vejo aqueles montes de código. Eu falei, toda área de tecnologia mexe com tudo isso de código. Não, você tem que assustar a pessoa, você clica no direito do navegador, ele vai no inspecionário e fala, é isso aqui. Aí a pessoa se assusta. Mas o que eu ia perguntar,
como foi para entrar no mercado. Se teve algum tipo de vista grossa, como foi a conversa, porque estou pensando aqui, colocando no lugar do recrutador, né? Você chega lá, se candidata para uma vaga de QA, de testes, né, de qualidade, e a pessoa, né, normal vai olhar lá a tua experiência, tua formação, algo do tipo, e aí você tinha na área, seria a sua primeira experiência, né? E a sua formação era história, né? Desenvolve essa história pra gente, como é que isso aconteceu? Então, essa mesma pessoa com quem eu conversei e tal, ela falou, olha, eu posso te marcar uma entrevista com uma empresa, você pode fazer a entrevista, e assim, o primeiro ponto, é o que você quer mesmo? Eu falei, é o que eu quero tentar. Marca essa entrevista e, tenta. Não é garantia de nada, mas tenta. E aí eu fui pra entrevista, né? Então eu me preparei, eu pesquisei, eu tentei fazer um pouco conhecimento que eu tinha sobre testes, mas a principal ideia que eu tive, né, que eu quis passar na minha entrevista foi: eu tô aqui para aprender, e isso vocês podem esperar de mim, que o meu máximo eu vou dar, e eu quero aprender, e eu sei que eu venho de uma carreira, de uma profissão que, né, uma formação que não tem nada a ver com testes, mas eu tô aqui para mudar, e eu quero mudar, e se vocês me derem a oportunidade, eu vou atrás mesmo. É isso que eu quero. Então, num primeiro momento, não foi uma graça assim, você está empregada, né? Demorou um tempo, a gente foi conversando, foi fazendo ainda mais treinamentos, né, por fora, até que surgiu a oportunidade. Aí me chamaram, falaram assim, olha, você aceita? Foi aceito, vamos lá. E foi. Aí foi meu primeiro cliente, que foi inclusive o cliente que eu trabalhei com o Thiago. Poxa, bacana demais, assim, essa coragem, eu acho que é um passo que a gente precisa para fazer qualquer mudança na nossa vida, né? A gente tende a se acomodar com o que a gente tem ali, com o que a gente conhece, e, poxa, muito legal, Raquel, de você se propor a mudar de uma área totalmente diferente da sua formação e tal. E aí eu quero aproveitar essa questão dessa mudança e saber, assim, o mundo de tecnologia acaba, querendo ou não, por uma série de questões, até de preconceitos, né, de ser uma área onde tem muito mais, o número de homens na área é muito maior do que o número de mulheres. Você teve essa preocupação de tipo, poxa, será que eu tô indo numa área que eu vou ter que lidar com um monte de homens ali e ter que me impor nesse cenário? Ou nesse momento nem foi uma preocupação sua? E se depois, né, a partir do momento, poxa, tenho ali meu primeiro emprego como uma pessoa de qualidade, se isso teve algum reflexo, assim, você consegue perceber que, tipo, as pessoas, de repente, em algum momento, começam a te olhar de diferente por ser uma mulher trabalhando com tecnologia, por ser uma mulher que veio de uma outra área que nem né, a sua formação ali de história, trouxe algum tipo de preconceito que você teve que lidar, ou foi mais tranquilo, assim? Conta aí pra gente como que foi essa questão, assim, de ser uma mulher vindo pro mundo de tecnologia. Então, eu acho que antes de falar sobre, né, esse ponto de ser uma mulher na tecnologia, eu acho que é legal trazer um pouco de como que essa mudança, né? Apesar de começar num cliente, de falar, não, é isso que eu quero mesmo, você tem etapas, né? Eu acho que todo mundo que tá nessa mudança de carreira vai passar por isso, né? A primeira é você sentir um pouco de vergonha, eu acho. Um pouco de vergonha achando que o que você fez, você perdeu tempo. O segundo ponto é a vergonha de, muitas das vezes, uma pessoa te perguntar o que você está fazendo e você também dizer que você está num processo de mudança de carreira. E a pessoa também te questionar, mas por quê? E aí o terceiro ponto é de você se sentir confiante naquilo que você está fazendo. As pessoas vão te perguntar, vão te questionar, vão também pôr em dúvida o que você sabe, ou às vezes você está debatendo um assunto e te dizer, você não é nem formado nessa área. Eu passei por essas 3 fases. E aí, quando eu cheguei nessa fase do meu primeiro emprego na área de QA, eu estava já no terceiro ponto, que era a insegurança mesmo. Mas eu comecei a pensar assim, cara, não, peraí, eu só posso me tornar insegura se eu não estiver sabendo do que eu tô falando. E eu tô adquirindo experiência, mas eu tenho que estudar também.
Então eu comecei a levar esses 2 pontos e também montar o meu discurso de que se um dia alguém me debatesse sobre isso, sobre eu não ser formada e de alguma forma pôr em pauta o que eu sei, o que eu não sei como profissional, eu tinha que estar bem segura. Então, eu tô construindo, né? Hoje eu tô bem mais segura, mas lá no começo eu precisei estar nesse momento de desconstrução. Então, quando você tá no momento de construção, acho que foi quando eu entrei no momento de, beleza, agora não é só questão de ser profissional, mas eu ser mulher também. Porque eu sei que dentro da área de tecnologia, majoritariamente, né, são homens, mas nas áreas que eu passei, né, na área de história, também tem um quê de majoritário, né? Você também tem uma gama de profissionais, né, que são homens. Então, foi uma questão que eu também trouxe de lá. Eu falei, peraí, eu sou tão boa quanto os homens, né? Eu não posso deixar essa ideia da mulher, do frágil, do não sei, de não sou formada, tomar conta de mim. Então, eu comecei a construir isso, mas até o momento eu não precisei bater de frente com ninguém, não precisei impor isso. Todos os lugares que eu passei até agora de clientes e pessoas que eu conversei nunca me deixaram assim desconfortável ou me sentir ser mulher que eu não tô sendo ouvida, mas até então todos me ouviram pela profissional, de a Raquel sabe isso por ela ser QA e por ela ter estudado, de me perguntar mesmo. Então, eu sei que faz parte de um processo também para a pessoa e é uma dica que eu dou para quem está mudando mesmo, de começar a solidificar isso, a sua segurança no papel que você vai fazer do seu profissional, ser profissional, e por ser mulher, né? Mas aí já geralmente direcionada para as mulheres que estão em processo de mudança de carreira, de sempre pensar que você pode ser segura, tendo o seu conhecimento em mente, e deixar isso bem claro, e ter o seu lugar de fala também, e trabalhar isso com a sua equipe, porque a equipe são formadas, às vezes pode ter mulheres que também vão agir como, né, assim, acabar fechando um pouco para você também. Isso o patriarcal, né, aquela coisa tá impregnada em todos nós, né, tá em mim também. São construções que a gente vai tendo, né. Para mim foi essa mudança de carreira. Sendo mulher na tecnologia, não teve tanta mudança da mudança que eu tinha antes em questão de ser de história para cá, né? Poxa, interessante esse papo. E assim, eu, né, já tô em tecnologia aí acho que já há mais de 10 anos, como uma pessoa também, né, compartilho aí somos colegas de profissão, também sou QA, já trabalho aí já mais de 8 anos aí, especificamente como QA também. E assim, vira e mexe, eu tenho que me reanalisar como profissional. Isso talvez seja uma coisa pessoal minha, assim, né? Aquela questão da síndrome do impostor, né? Tipo, pô, será que realmente eu sou a pessoa ali? Poxa, hoje, como eu falei, tô já quase 10 anos, mais de 10 anos até em tecnologia, mais de 8 anos, como que é especificamente, trabalho como que é o QA Senior numa grande empresa aqui no Brasil, e vira e mexe eu tenho aquela questão de tipo, poxa, será que eu realmente sou esse cara aí pela qual eu fui contratado, sabe? E fiz toda a minha carreira em tecnologia, né? Eu sou formado em ciência da computação. Bate uma síndrome do impostor, assim, de, poxa, será que eu tô no lugar certo? Será que... Como que é lidar com isso para uma pessoa que não vem do curso de tecnologia? Tipo, você faz essa cobrança de tipo, pô, preciso talvez fazer uma nova graduação ou não? Você consegue lidar de alguma forma com os gaps técnicos que de repente você não teve por vir de outra área? Como que você se enxerga aí, né, nessa questão aí de ter que provar, talvez, ali tecnicamente, né, um conhecimento que não veio de formação técnica ali, de faculdade, escola, enfim, né? Como que é isso para você? Eu acho que quando a gente fala de mudança de carreira, quando você está indo de um lugar para um outro, você naturalmente traz uma cobrança, né? Uma cobrança de eu preciso ser melhor, porque é como se as pessoas fossem pegar um passado e fossem também te questionar nesse passado, né? Então,
eu sempre vi a questão do estudo como uma forma de poder suprir esse gap. Então, eu sabia que... Eu ainda não sabia se eu queria entrar numa graduação ou se eu ficaria em treinamentos. Mas eu comecei com treinamentos, para eu ter uma ideia do que era, né, a nova área. Então, depois dos treinamentos, eu falei, ok, eu preciso de algo mais técnico, algo que me... Não que seja um papel, mas que seja uma prova daquilo que eu sei, que eu tô aprendendo, que eu sei do que eu tô falando. E aí foi quando eu passei para a parte de certificações. E aí, ao meu ver, né, quando você tá dentro de uma nova carreira, você pode ter gradualmente crescimentos. E para mim, eu tô vendo dessa forma. Eu passei pelo treinamento, eu tô indo para certificação e eu quero chegar na graduação também. Porque hoje o ensino superior, ele vai te dar talvez não te dê todo o barco que você precise tecnicamente, mas ele vai te abrir muitos horizontes também. Né? E eu sei que dentro da área tem muito mais horizontes do que hoje eu estou trabalhando. E eu quero também explorar, eu quero crescer, o meu plano de carreira está sendo montado aqui. Então, eu acho que todos nós temos a síndrome do impostor. Eu teria, continuando dando, se eu tivesse escolhido ficar em história. Porque todos os dias a gente tenta entender de, tipo, eu sei aquilo que eu tô falando, eu serei capaz de passar aquilo que eu tô falando. E na mudança de carreira, a cobrança é maior, porque você se cobra sozinho, as pessoas podem te cobrar, mas você tem que construir a sua segurança. Acho que o ponto principal é construir a sua segurança e ter a sua bagagem no seu tempo, porque até então a carreira se dá por você. Não tem outra pessoa que vai estar ali por você, né? Vai ter pessoas que estarão te apoiando, mas você que faz a sua própria carreira agora. Nossa, muito, muito legal. Ainda falando assim um pouco sobre essa construção da carreira, eu vejo assim muita gente, e eu posso falar pelo menos por mim, né, que começa a querer ir para a área de tecnologia, fala, poxa, eu não quero lidar com pessoas, eu quero lidar com máquina, eu vou ficar ali no computador, vou programar, vou fazer código e tal. Poxa, a realidade no mercado é diferente. Não adianta, você seja desenvolvedor, QA, qualquer carreira em tech, você vai ter que lidar com pessoas. Lidar com pessoas, não tem jeito, né? Mesmo que você não seja um líder e tal, né? Isso é bacana. Então eu queria aproveitar, assim, essa parte e, tipo, o que você acha que você trouxe, talvez, da sua formação ali de história, de uma área de humanas, que foi um diferencial seu na hora que você chegou em tecnologia, né? Talvez uma soft skill, alguma coisa que pôde trazer uma vantagem em relação a quem já veio da formação técnica. Você consegue enxergar alguma coisa assim? Sim. Olha, da formação de história, eu acho que a primeira coisa que me trouxe foi eu tirar um pouco da minha insegurança com a fala. Muito tímida, e na faculdade eu tinha que apresentar muitas coisas. Nesse primeiro ponto, para poder até trazer um pouco para no nosso dia a dia, a gente precisa falar com pessoas e a gente precisa também em saber como falar, né? Em você ser objetivo, você usar uma coisa mais micro, né? Você saber direcionar e você saber se apresentar sem estar muito nervosa, sem perder muito foco. Então, a faculdade também me ajudou a treinar um pouco isso, porque eu tinha que apresentar, quando eu estava na sala de aula no estágio, eu tinha que dar aulas e dar aulas, apresentar coisas. Acho que tira você, assim, não é que tira da timidez, mas te tira da zona do conforto, né? Então eu trouxe um pouco disso para cá, para a área de tecnologia. Eu também trouxe a ideia do ser historiador, de você ter tudo que ocorre um evento histórico, você ser criterioso em cima, você não existe uma verdade em história. Eu acho que não existe uma verdade, eu trouxe também para tecnologia e para a área de testes. Então, para mim, não existe um software que não tenha um bug. Não existe um software que esteja 100%, né? Que a gente não trabalha com 0 e não trabalha com 100%. Mas a gente trabalha com o quanto a gente consegue encontrar e quanto a gente consegue deixar o mais próximo do 100%. Então, eu sempre ter aquele olhar pessimista do analista de teste, né, analista de qualidade, porque eu preciso ser crítica. E isso em história é muito desenvolvido. Outro ponto também foi a questão de interpretar as coisas, interpretação de texto, né? Então, quando eu tô, às vezes, lendo requisito ou até mesmo lendo, sei lá, um bug que está sendo escrito para mim, de tentar encaixar a ideia, de tentar encontrar o mais rápido possível
o que eu entendi daquilo, né? Teve algumas coisas que eu consegui trazer, sim, de uma área para outra, e eu acredito que todo mundo que esteja nessa mudança de carreira também vai conseguir desenvolver um skill, né? Desenvolver algo em uma carreira, em uma profissão, e tá trazendo isso para outra. E da história, eu trouxe muito isso, principalmente esses 3 pontos, né? De você ser crítico, de você interpretar textos e de você se apresentar, porque hoje nas empresas a gente tem muito essa questão da equipe. E eu preciso, como QA, eu preciso me comunicar com um stakeholder, eu preciso me comunicar com gente de projetos, eu preciso me comunicar principalmente com desenvolvimento. Eu não posso só me comunicar, eu tenho que mediar também, porque eu sei que às vezes, como a gente até comentou no outro talk, né? A gente não pode trazer conflito entre o desenvolvimento e QA, né? Imagina se eu chegava do Thiago já com os 2 pés. Ô, Thiago, esse bug aqui, cara. Se o desenvolvedor for o Thiago, pode chegar com 2 pés. Acho que eu nunca cheguei, Thiago. Acho que não. Mas... Não, a QA foi a melhor QA que eu já trabalhei. Oh, Thiago. Tô louca, hein? Deixa eu chamar o Peter e a galera do outro. Tô aqui. Não, o Peter reclama demais. Mas eu acho que é legal também quando você encontra pessoas na equipe que você consiga também conversar, né? Mas você só consegue também abrir esse diálogo se você entender que você tá ali para mediar, que você tá ali para sinalizar, que você tá ali para colocar as palavras, não que você tem que pisar em ovos, mas você tem que ser o profissional com o que você sabe o que você deve fazer, mas sem também atacar a pessoa, né? Então, hoje, em qualquer área, eu acho que você lida com pessoas. É muito difícil, você acha que... Não pensei em uma propriamente dita. Você fala assim, nossa, eu não mexo com ninguém, tipo, não tenho acesso a ninguém, não falo com ninguém. Porque nós somos comunidades, né? A gente precisa se comunicar, a gente precisa fazer tudo bem, rodar bem. E eu acho que é o que as pessoas precisam... Não é só ser o técnico, né? Você ter o humano ali, o toque, a empatia, né? Então, eu acho isso que é super importante. É legal que você, até o que você está falando aí, são habilidades, né? Que você começa a prestar atenção, né? Você fala assim, mas precisa disso em tecnologia, mas se você for analisar, precisa disso em qualquer profissão. Sim. Eventualmente, cedo ou tarde, você vai precisar lidar com pessoas, seja mais ou menos, né? Seja ali um cliente, ou só a sua equipe, ou só um colega, alguma coisa do tipo. E lidar bem com pessoas é uma habilidade que funciona bem em qualquer lugar, né? Você até não trabalhando, né? Mas uma coisa interessante também que você falou, que eu prestei atenção, foi sobre o curso superior na área e tal, não em si pelo diploma, mas pelo conhecimento em si. Porque um negócio que eu acho que muita gente chega na faculdade achando que vai necessariamente aprender. E não é bem por aí, não é que você vai aprender. A faculdade não é uma especialização, é um negócio super, apesar de é uma área, mas quando você faz um curso tradicional ainda, né, ele te dá, que nem o Peixoto falou, ciência da computação. De ciência da computação sai, que a gente comentou lá de novo no episódio de QAs, sai 1 milhão de profissionais diferentes, né? A faculdade, ela te expande, e isso que é legal. Até eu cheguei a fazer uma pós-graduação, e no final dela, a conclusão que até o Peixoto pediu minha opinião sobre pós, eu falei, cara, eu cheguei no final da pós e prestei atenção que eu não aprendi tanta coisa quanto eu achei, porém o convívio, o contato com as pessoas, estar no ambiente acadêmico te dá te expande os horizontes, né? Você tá ali, aquele ambiente é um ambiente de conhecimento, você querendo ou não, e isso é muito legal. E o que eu ia te perguntar agora, aproveitando, eu te perguntei sobre a reação, né, das pessoas próximas a você quando você falou que ia fazer história. E qual foi a reação dessas mesmas pessoas quando você, Raquelzinha, formada em história, falou, não, eu fiz 4 anos ali de história e agora eu vou ser QA? Primeiro, como foi para explicar isso? Porque isso é até piada, eu vejo, tem uma tirinha que eu lembro que tem a mãe falando assim pro filho, né? Queria ser como as outras mães e entender poder explicar para os outros o que o meu filho faz. E infelizmente na área de tecnologia às vezes é difícil, né? É um mundo muito abstrato, né? Seja qual for a vertente aí, né? Então, vou perguntar um pouquinho como foi a reação dessas pessoas, né, em relação a essa experiência. Você até mesmo falou aí, né, que um pouquinho do que o Peixoto comentou de síndrome do impostor. Eu fiz 4 anos, eu perdi o meu tempo aqui, entre aspas, né, gente? Perdi o meu tempo, que não é verdade. E teve, né, esse fator psicológico. E aí você superou isso, né? Você teve o tempo de virar essa chave
Mas essas pessoas, se bem que é a tua vida, né? Quem tem que virar essa chave é você. Mas as outras pessoas, né, levam um tempo para virar essa chave. Como foi, assim, esse mundinho ao seu redor quando a Raquel decidiu tomar essa decisão? Olha, esse mundinho assim, começou ali pelo ciclo familiar, né? Quando eu falei que eu ia ser QA, os meus pais perguntaram, o que é QA? Então, foi a primeira pergunta que eles me fizeram. E depois eles ficaram super animados, né? Porque assistem também o noticiário, veem que a área de tecnologia está super desenvolvendo. Então, acho que como pais, eles ficam felizes de tipo, poxa, é uma área que está crescendo. Então, né, foi uma área que, se você quer fazer, então, tá dando certo, vai, pode ir, não tem problema, né? Então, eles ficaram super felizes. Mas aí, quando eu fui explicando, né, abrindo um pouco mais o ciclo familiar para os meus amigos e tal, no primeiro momento, eu ficava assim, tipo... Eu não tinha falado pra muitas pessoas, assim, né? O que tava acontecendo na minha vida. Mas aí, quando eu virei a chavinha, né? Quando eu passei depois daquelas 3 fases que eu comentei, eu falei, não, isso não é um motivo de vergonha. E a gente sempre tem que ter isso, né? A gente nunca... Nenhuma mudança é motivo de vergonha, se é uma mudança que te faz bem. É uma mudança que você tá indo pra algo melhor. Eu vou até te interromper, desculpa, mas pra mim, vergonha é permanecer, né, não estando se sentindo feliz, né? A mudança, que nem você falou, é perfeito. A mudança, se ela te faz feliz, vai te trazer algo bom, não é vergonha nenhuma. Vergonha para mim seria você aceitar, né? Você ter a chance de mudar e não mudar, simplesmente aceitar. Sim, concordo totalmente. Mas né, eu acho que o sentimento, a gente bate porque nós somos humanos, né? Então, a gente acaba tendo a gente se cobra também nesse sentido, né? Mas concordo com você, a vergonha é você estagnar em algo que você não te faz feliz, é algo que não te coloca pra frente, algo que não te motiva, algo que não vai te fazer bem. Então, depois que eu virei a chavinha e fui contar, eu falei, não, sou QA. Cara, eu sou QA. Eu sou QA historiadora. Então, eu cheguei pros meus amigos e falei, gente, mudei de carreira. Ah, que legal, Kakumuga. QA. Ah, o que é QA? Aí eu explicava o que era QA, de qualidade. Ah, que legal, e o que você faz no dia a dia? Então, assim, comecei a abrir mais, aí foi também, acho que foi bem na época que eu fiz o LinkedIn, né, que antes eu tinha, mas era na época da graduação, eu não mexia muito, então eu comecei a colocar mais coisas, adicionar mais pessoas, adicionar as pessoas da faculdade, muitas delas ainda estão na carreira também, então eu conversei com muitos ex-colegas, de tipo, eu vi que você tá numa área diferente, me fala um pouco, então... E eu comecei a abrir mais, e aí foi fortificando ainda mais, eu sou QA, eu tô montando a minha segurança, né? Então, foi bem legal nesse sentido, mas as pessoas ainda bate ainda um pouco de segurança no comecinho de falar assim, eu mudei, agora eu mudei, peraí, eu sou QA. Você engrenar e falar mesmo, sem ter nenhum rodeio. Porque não é algo de sentir vergonha, né? Como a gente tá comentando, não é algo de sentir vergonha. Então, pra mim, não tive nenhum problema, assim. Só acho que a minha própria insegurança em falar. Pessoas ao meu redor, graças a Deus, nunca tive algo assim de, não vai dar certo, que rolê. Não, ninguém chegou e falou isso pra mim, não. Que bom. Não, que bom, porque a gente vê que as pessoas são meio difíceis aí, muito julgadoras. Mas aproveitando aí o momento jabá, no canal tem uma série sobre como preencher o seu perfil no LinkedIn e tal. Já tá na parte 3, quem quiser vai lá no Aguiar Dev conferir. Boa. Bacana. E agora, assim, eu já sou seu fã, e acho que é isso mesmo, bater no peito, sou QA e não tem essa, cara. Não fiz faculdade, não importa. O que importa é o que você faz no seu dia a dia, o quanto você se dedica ali, e bacana. Mas agora, já que somos colegas em tech, né, já vamos falar aí da profissional de tecnologia. Puxando um pouquinho o gancho aí do que a Gabi falou de família. Pô, virei a página, agora sou QA, agora eu trabalho em tecnologia. Já te pediram pra arrumar impressora, formatar o Windows do parente? Como que é isso daí? A galera consegue entender a diferença do... às vezes é difícil, assim, eu pelo menos eu sofro para explicar para algumas pessoas da família, alguns amigos, assim, mais fora desse mundo tecnológico, o que o QA faz e tal. A galera acha que
poxa, eu tenho que arrumar a impressora dele e é isso aí. Como que é essa experiência agora? Se o dev é difícil, imagina o QA, cara. Eu acho que é a mais difícil de explicar ainda. Porque como é que você vai explicar que ela vai testar um negócio que ele nem sabe como é construído? Mas como assim testar esse negócio aqui? Não é só, né, usar? Exatamente, mas olha, antes da galera me perguntar essas coisas, queria dizer que eu era essa pessoa. Eu tinha alguns conhecidos de tecnologia, então eu super chegava e falava, formata lá meu computador. Excelente. Convertemos uma pessoa, fechou. Tomei do próprio... Foi evangelizada. Tô convertida já. E aí, depois que eu passei pra ética real, as pessoas já me perguntaram se eu posso arrumar computador, se eu manjo de umas coisas, assim, de desenvolvimento mesmo. Eu falei, gente, peraí, calma, não faz isso. Eu não sei formatar computador, calma. Então, mas me perguntaram sim. E aí, pra explicar, que não é só pegar uma coisa e testar, né? Só, tipo, ir passando. Não, todo um trabalho ali por trás de você entender o negócio. Que não são todos os testes que eu vou mexer com código, que boa parte a gente tem que ter muito foco no negócio, então a gente pode trazer, né, esse ponto do negócio a nosso favor enquanto tá testando. Então, no começo foi assim, faz um tempo que alguém não me pergunta se eu posso formatar computador, mas já me perguntaram, sim, com certeza. Eu acho que isso é o mal de qualquer pessoa que fala. Qualquer pezinho que você tiver em tecnologia, alguém vai querer que você formate, alguém que resolva a impressora ali que travou, quer trocar o toner, cara. Eu mesmo não tenho a menor ideia de como faz um monte de coisas aí, mas enfim, a gente acaba entrando nessa área aí, tem que sofrer também com alguma dessas coisinhas aí que o pessoal quer. A definição é assim, tipo, você falou que mexeu com TI. Aquele aparelho é movido a eletricidade, você é capaz de resolver, entendeu? Tipo, não, ligou na tomada, tem uma bateria, arruma aquilo ali. A definição é essa. O ar não tá funcionando, né? Chama o cara do TI aí, ou a mina do TI, que resolve. Às vezes resolve até, sei lá, gente, o famoso tapa, dá um tapa na impressora. Dá um tapa, faz alguma coisa. Lá na igreja onde eu vou, a impressora tá com problema. O que eu posso ver lá? Não tem muito o que ver. Eu vou olhar só se as coisas estão encaixadas no lugar certo. Aí o pessoal falou assim, mas ela tá engasgando o papel. Aí eu lamento, né? O negócio é mecânico, eu não posso desmontar esse troço. Padrão, cara. Desliga e liga de novo e vai embora. Não tem mais o que fazer, não. Ou famoso, às vezes, né? Sei lá, a gente chega, se fosse uma impressora, né? Chega e conecta no nosso. Aí a gente fala, poxa, no meu funciona. Essa frase eu escuto muito. Sensacional. Nada contra o devs da vida, mas primeira pergunta que me faz, mas no meu funciona. Então, como é que eu faço aqui se no meu funciona? A pessoa só pode se dizer QA de verdade depois de ouvir essa frase a primeira vez do dev. Se você é QA e nunca ouviu um desenvolvedor falando pra você que na máquina dele funciona. Ou limpa o cachê. Limpa o cachê, seguindo limpa o cachê. Isso aí são sinônimos. Quando o pessoal quer ver se você tem experiência de QA, ele não olha na carteira, ele te pergunta frases que você já ouviu. Se você falar a frase certa, aí comprovou a experiência, senão não rola. Legal, Raquel, muito bom. E agora, uma dúvida que eu tenho em relação ao futuro, né? Você teve toda essa reviravolta aí, vamos chamar assim, né? Você foi ali, começou em humanas, foi para biológica, para exata, pisou ali em vários mundinhos, né? Várias perspectivas diferentes, isso é muito legal. Se encontrou aí na área de QA, né? Fala um pouquinho aí, sabe que hoje você é QA, mas fala um pouquinho do futuro, né? O que vai ter mais algumas coisas muito loucas aí de transições ou vai seguir no QA? Conta um pouco aí. Não, por enquanto eu vou seguir no QA. Eu tenho algumas visões dentro da área, né, que eu acho legal de investir. Como eu tinha comentado, foram passinhos, né? Primeiro foi a questão de conhecer o treinamento, a questão das certificações, que eu acho super legal também tirar. E o meu próximo passo é participar de treinamentos, né, de poder passar aquilo que eu aprendi. Então, eu estou aí seguindo no passo de poder ser instrutora também, de teste, né, de falar sobre testes. E também para frente eu tenho a visão de fazer uma graduação ou uma pós voltada para o que eu trabalho. Talvez algo para os negócios, né, em questão de gerenciamento. Mas dentro dessa área, assim, para poder testar melhor, porque eu também estou entendendo um pouco mais do negócio em si, né.
Então, é uma escadinha que eu ainda tô trilhando e, se Deus quiser, ainda vai ter uma graduação, sim. Acho que o ensino superior é importante também. Muito legal aí o papo hoje com a Raquel. Mudança de carreira realmente deve ser um negócio muito louco. Eu tive até em algum momento da minha vida a ideia de começar uma carreira em outro lugar, mas acabei nem começando assim a outra carreira e já fui para tech, né? Eu queria fazer letras, mas acabei que eu nem cheguei a tentar, igual a Raquel que foi lá e se formou e tal. Já comecei com tecnologia e tô aí até hoje. E Raquel, muito prazer aí de ter você aí mais um episódio aí com a gente. Eu acho que já vai ser uma carinha aí que a gente vai ter em outros episódios também. É sempre uma participação muito legal. Já te dei esse feedback, acho que você fala muito bem e você já tá querendo continuar aí na área. Eu acho que quem sabe logo a gente te vê em algum evento palestrando, falando sobre qualidade. Eu acho que isso vai ser sensacional. E aí, só para não perder a oportunidade, no dia 31 aí de julho, vou estar no MTC, o Minas Test Conference, palestrando aí com a galera fera. Vou falar um pouco sobre test smells aí, como que aquele cheirinho ruim que tem no código também de teste. Acho que é importante a gente falar sobre a qualidade do código de teste, tá? Espero vocês aí e valeu por mais um episódio com essa galera fera aí. Legal, Raquel, assim como o Peixoto falou, muito obrigado pela sua participação. Certamente há espaço aí, você vai voltar, a gente gosta muito de você falando aí, realmente o Peixoto tem total razão, você fala muito bem. Espero que você consiga seguir aí nesses planos futuros aí, só sucesso e não tenho dúvidas quanto a isso. Pessoal, obrigada, sério. Eu fico muito feliz de participar em mais um episódio aí com vocês. Ver o Peixoto novamente. Tipo, você, Thiago, também, um cara que eu já trabalhei, que eu super gosto. Peixoto também. E receber esse feedback de vocês é importante pra mim, com certeza. E quem sabe aí, o Peixoto falando de palestrando, cara, escreve livros, mano. Então, eu acho que aqui também só tem fera aqui conversando comigo, com certeza. E agradecer aí o pessoal que tá escutando, né? A gente contando um pouco sobre nossas percepções de mudança de carreira. E para, acho que fechar, né, o episódio, eu gostaria de incentivar as pessoas de não ter medo, de não ter vergonha, de pensar o que é melhor para você, que mudanças na vida, não só de carreira, acontecem, mas você precisa ter coragem e ter o seu apoio em si, naquilo que você sabe que é melhor para você. E aí o resto você vai correr atrás, você vai fazer super bem. E se você começar em algo e ver que não é o que você quer, não há problema nenhum de você mudar, né? Porque só você conhece o que dá certo pra você. Então, sinta super em paz em fazer, em se transformar. Nós somos humanos e a gente passa por transformações na nossa vida a todo momento. Galera que tá em processo de mudança de carreira, desejo boa sorte, desejo que encontre e que tenha todo o apoio possível e que se dê apoio, que construa esse caminho para ser maravilhoso. E é isso aí. Obrigada, gente. Legal, como a Raquel disse aí, a mudança, ela às vezes não é só legal, como é necessária, né? Então, se você tiver a oportunidade de realizar essa mudança, vai. E Raquel, como você falou, né? O Peixoto aí não só palestrante, autor, né, de livro, tá falando que você pode palestrar também, então não se diminua. Realmente, os elogios aqui não são da boca para fora. Esse nome aí, que é o Santos, vai dar o que falar ainda esse nome aí, viu? Vai sim. Com certeza. E para você que ouviu até aqui esse programa, muito obrigado e até a próxima.